Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje apresentaremos um trabalho de biologia e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a técnica da clonagem molecular. O nosso grupo é formado por Alexandro Gomes, Bruno Mimoto, Jéssica Miranda, João Kaique, Lívia Camila e Pedro Miguel. Aproveitem o vídeo, espero que gostem. A clonagem molecular é uma técnica da engenharia genética conhecida também por DNA recombinante, clonagem gênica ou manipulação gênica. Essa tecnologia permite pegar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, produzindo muitas cópias de diferentes combinações genéticas. Quando usamos a palavra clonagem, é muito comum realizar associação com o clone de um organismo inteiro, como o caso da ovelha Dolly. Nos anos 90, os pesquisadores do Roslin Institute of Scotland anunciaram que haviam conseguido clonar com sucesso uma ovelha. O animal foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta e nasceu em 5 de julho de 1996. Entretanto, clonar significa fazer uma cópia geneticamente exata, seja de um organismo completo ou até mesmo de um pequeno fragmento de DNA. É aqui que entra a clonagem molecular, usada amplamente na ciência, medicina, agricultura e indústria. Desde os anos 60, uma série de descobertas revolucionaram o estudo da genética e permitiram um grande desenvolvimento da engenharia genética. Desde então, a utilização do DNA recombinante ganhou espaço e tem crescido absurdamente com inúmeras aplicações e aprimoramento das técnicas. A clonagem molecular pode fazer com que genes estranhos sejam expressos em bactérias e leveduras, ou mesmo em outras células superiores. As indústrias química, farmacêutica e agrária investem milhões em seu desenvolvimento. Essa tecnologia permite estudar os genes e os seus produtos, obter organismos transgênicos e realizar terapia genética. Aplicação da clonagem de DNA. A clonagem molecular possui inúmeras aplicações e vem ganhando cada vez mais importância nos últimos anos. Entre as possibilidades estão o desenvolvimento de proteínas recombinantes mais seguras para o tratamento de doenças, o aprimoramento da terapia genética, a produção de vacinas, além do uso na agricultura. Insulina foi a primeira proteína humana produzida comercialmente utilizando bactérias modificadas por engenharia genética. Hoje, outros hormônios e proteínas humanas estão sendo reproduzidos. Plantas com inseticidas. Um uso pioneiro e economicamente importante é a engenharia genética de plantas que produzem seus próprios inseticidas. A bactéria Bacillus thuringiensis produz naturalmente uma proteína, conhecida como toxina Bt, letal para muitos insetos. Essa toxina é particularmente atraente como inseticida porque é específica para alguns insetos, degradada rapidamente no ambiente e não tóxica para humanos e outros animais. Produção de leite. A somatotrofina bovina recombinante é amplamente usada nos Estados Unidos para aumentar a produção de leite no gado leiteiro. Terapia genética. Em algumas desordens genéticas, os pacientes não possuem a forma funcional de um gene particular. A terapia genética tenta fornecer uma cópia normal do gene para as células do corpo do paciente. É utilizada no tratamento de fibrose cística. Hormônio do crescimento humano. A administração deste hormônio durante a infância possibilita a correção da baixa estatura em casos correlacionados com a ausência ou pequena produção do hormônio de crescimento. Anticoagulantes. Ativadores de plasminogênio tecidual ativam a plasmina, enzima que dissolve os trombos, usado no tratamento de derrames, prevenção de coágulos sanguíneos e ataques cardíacos. Etapas da clonagem molecular. A clonagem molecular, ou DNA recombinante, é um método que permite fazer várias cópias idênticas, clones, de um pedaço específico de DNA. Para que isso ocorra, é necessário realizar alguns passos que acompanharemos a seguir. Passo 1. O gene de interesse. Primeiramente, é necessário isolar o fragmento do DNA de interesse. Para que se tenha um DNA recombinante de duas origens diferentes, é necessário utilizar as enzimas de restrições. Essas enzimas reconhecem a sequência-alvo específica e cortam seletivamente o fragmento que será utilizado. Passo 2. Unir gene ao vetor, DNA recombinante. O fragmento de DNA é inserido no vetor, que é uma molécula de DNA na qual um gene é inserido para construir a molécula de DNA recombinante, geralmente os plamídios, moléculas de DNA circulares existentes naturalmente nas bactérias.
São usadas como vetores para clonar fragmentos de DNA. Eles são projetados para permitir a inserção de um DNA isógeno. Têm origem de replicação e são capazes de replicar independentemente do cromossomo bacteriano. Assim, o fragmento de gene alvo se une ao vetor através da DNA ligase, formando um plasmídio recombinante contendo o gene de interesse. A DNA ligase é a responsável por selar as colunas de eixo do DNA, funcionando como uma cola. Transformação. A molécula de DNA recombinante produzida é introduzida em um organismo hospedeiro, podendo então ser replicada. Esse processo é conhecido como transformação, no qual as células bacterianas captam o DNA do ambiente externo. As células hospedeiras copiam o DNA do vetor juntamente com o próprio DNA, criando múltiplas cópias do mesmo inserido. Alguns exemplos de células hospedeiras são as bactérias Escherichia coli e Bacillus subtilis, e a levedura Saccharomyces cerevisiae. Na prática, esse procedimento gera uma mistura de construções recombinantes. Algumas células contêm um gene clonado de interesse, ao passo que outras podem conter outros genes do DNA original. Seleção dos clones recombinantes. Para selecionar apenas as células de interesse, o vetor possui um marcador selecionável que permite a identificação de moléculas recombinantes. Um marcador de antibiótico é frequentemente usado. Assim, uma célula hospedeira sem o vetor morre quando exposta a um determinado antibiótico, enquanto o hospedeiro com o vetor sobrevive e se multiplica, porque é resistente. Multiplicação ou expressão do gene. Após as células com o plasmídio recombinante serem identificadas, elas podem crescer em grande escala, replicando o fragmento de DNA. Nesse momento, damos às bactérias um sinal químico que as institui a produzir a proteína-alvo. As bactérias servem como mini-fábricas, produzindo grandes quantidades de proteína. Por exemplo, se o nosso plasmídio continha o gene da insulina humana, as bactérias começariam a transcrição do gene e a tradução do RNAM para produzir muitas moléculas da proteína insulina. A proteína de interesse é então purificada, separada dos demais conteúdos das células, por exemplo, outras proteínas e macromoléculas, e isso garante que não haja nenhuma impureza, restando apenas o produto final, como no caso da insulina. Observações. A engenharia genética consiste em técnicas de manipulação e recombinação dos genes, utilizando conhecimentos científicos de diversas áreas, seja de processos bioquímicos e metabólicos, anabolismo nuclear e genética. A partir dessas áreas e experimentos, é possível reconstruir e até criar sequências de DNA ou mesmo seres vivos. A engenharia genética pode ser aplicada em diversos campos, sendo a medicina e a agropecuária os mais relacionados ao nosso dia a dia. Para todas essas técnicas serem possíveis de acontecer, a engenharia genética utiliza enzimas endonucleases, que irão cortar o DNA em fragmentos específicos, e enzimas ligases, que irão unir os fragmentos. Enzimas de restrição, responsáveis por cortar o DNA em pontos específicos, e DNA ligase une os fragmentos de DNA. Então, pessoal, essa foi nossa apresentação. Espero que tenham gostado e compreendido as informações que foram expostas. Porém, caso ainda tenham dúvidas, sintam-se livres para nos perguntar. Obrigado pela atenção e até mais.